Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a causa da violência nos esportes na visão espírita. Agradeço a Deus a oportunidade da realização deste vídeo, deste trabalho de divulgação de coisas boas, coisas que nos levam a refletir sobre a nossa vida. E agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, feito comentários, compartilhado e inclusive se inscrito também. Fico muito feliz, muito agradecido por isso. Mas nós temos visto realmente a violência ocorrer nos esportes de uma maneira geral. Não é uma violência generalizada, mas ela existe, ela ocorre. E como, lamentavelmente, a imprensa, a mídia, as redes sociais dão grande destaque para as desgraças que ocorrem, a gente fica com a impressão de que é só isso que tem acontecido, né? Mas são milhões e milhões e milhões de pessoas envolvidas com o esporte que se mantêm em paz, em equilíbrio também. Mas algumas centenas, algumas milhares talvez, não se comportam dessa forma. E são exatamente eles que chamam muito a atenção. Por isso, então, a realização desse vídeo, que começa dizendo que o Espiritismo ensina que vivemos num mundo de provas e expiações, onde convivem diversas categorias morais, espirituais e intelectuais de espíritos, diversas. Somos diferentes uns dos outros. Alguns já estão a caminho de um equilíbrio moral que os faz repudiar qualquer ato de violência. Outros que, infelizmente, parecem saídos há pouco do estado da barbárie, pois não só praticam a violência, como as incentivam também. São a favor da violência. Assim, de imediato, usando a razão e a inteligência, verificamos que a causa da violência é ocasionada pela falta de educação moral do indivíduo e também da educação formal para a pessoa saber se comportar, seja onde for. Vemos essa situação de violência ocorrer em diversos lugares, seja no Brasil ou em outros países, aqui do nosso querido planeta Terra. A prática do esporte é, indubitavelmente, uma maneira de viver de forma mais saudável e gera prazer tanto para quem pratica como para quem assiste também. Existem, infelizmente, algumas práticas chamadas de esportivas que recebem o nome de esporte, mas envolvem somente violência física, como as lutas onde um oponente deve nocautear violentamente o outro, ficando o tablado ou o ringue cheio de sangue, e que muita audiência na televisão tem, na internet também, além de ginásios esportivos lotados. Eu, particularmente, não vou dizer o nome desses esportes, mas acho realmente terrível isso passar na televisão, fazer a propaganda do horário que vai passar, porque isso não é esporte. Isso é única e exclusivamente violência. E tem muita gente que gosta e assiste. Dessa forma, atitudes de violência e vandalismo recorrentes acabam afastando cidadãos de bem dos estádios e das arenas esportivas no Brasil. Eu, particularmente, fui durante muito tempo, quando bem mais jovem, fui muito em campos de futebol, onde você praticamente não tinha
nenhum medo de nada. Hoje você já fica mais receioso, apesar dos estádios encherem, e como eu disse, a grande maioria dos jogos esportivos, das disputas de esporte efetivamente, não acontece nada. É que quando acontece alguma coisa, é divulgado amplamente, lhe passando então a impressão de que é só isso que tem. Na realidade, não é uma verdade isso. Na realidade, a gente vê que se quer vender, fazer a sua cabeça, como se diz popularmente, dizendo que só existe violência. Mas não. O que existe na maioria das vezes é paz. Mas é urgente a necessidade de combater de maneira inteligente e rigorosa os atos violentos que acontecem. De início, vale ressaltar que a violência no esporte, ela advém de uma face da sociedade. Observemos bem, de uma face, não do todo da sociedade, felizmente, e que engloba a violência que nós vemos no cotidiano. Se tomarmos como exemplo o futebol no Brasil, percebe-se que o suposto e comentado financiamento de alguns clubes para suas torcidas chamadas organizadas acaba facilitando e incentivando a entrada de alguns irmãozinhos nossos que são vândalos, são desequilibrados e adentram os estádios, elevando os riscos então de brigas e confusões por qualquer coisa. Além disso, a falta de punições enérgicas faz com que sintam-se à vontade para cometer atos de violência, dentro e fora das chamadas arenas esportivas. Ademais, é importante salientar o absurdo que são, em muitos casos, os próprios dirigentes e jogadores de clubes a iniciarem provações ou provocações pela mídia, pelas redes sociais, acirrando a rivalidade, que acaba sendo um motivo a mais para esses atos de barbárie. Então, para combater a violência no esporte, são necessárias medidas de educação, que devem ocorrer inicialmente no lar, evidentemente, no lar de cada um. E que, no caso dos esportes, tem que haver punição para aqueles que são violentos. Não defendemos aqui a punição, mas existem certos elementos que precisam ser afastados de determinados lugares, porque eles têm atitudes que são perigosas. As atividades esportivas devem contar não somente com a própria segurança dos clubes nos eventos, e contar também com a própria lei, a segurança pública, ou seja, a polícia, que sempre cumpre seu papel para conter brigas e vandalismos nos arredores e dentro do estádio. Soma-se a isso a implantação necessária da identificação biométrica, por exemplo, por parte dos clubes para proibir a entrada de torcedores fichados com histórico de violência e o banimento até desses torcedores dos estádios, como ocorre em alguns países, onde os torcedores violentos são obrigados a comparecer na delegacia, por exemplo, nos horários de jogos dos seus clubes. Isso sem falar do que acontece, lamentavelmente, nos chamados esportes amadores, onde um grupo de pessoas se reúnem, seja num campo de futebol, numa quadra de esportes, dentro de um condomínio, ou num clube mesmo. E certas pessoas se comportam de maneira agressiva e até violenta, com muitas vezes os seus próprios vizinhos. Espíritos assim, que são minoria, ainda têm muito o que aprender. E dessa forma de agir, vão ficando cada vez mais afastados daqueles que querem simplesmente se divertir no esporte, sem violência. Querem ter momentos de lazer, porque o esporte, ele precisa voltar a ser um ambiente de alegria e convívio entre amigos e familiares.
em prol de uma prática extremamente saudável para o corpo e para o espírito também. O esporte é muito bom, o esporte faz amigos, mas certos irmãozinhos nossos, desequilibrados, ou se desequilibram muito facilmente e acabam perturbando aqueles que estão praticando o esporte por gostarem do esporte, por saber que aquilo faz bem, e porque o esporte, ele, para os amadores, nós os amadores, ele é apenas um momento de lazer, em que, é claro, quando você entra em uma disputa, mesmo sendo um amador, você entra para ganhar a disputa, mas você não entra para ferir o outro. Se você perder, faz parte do jogo, lógico. Se você ganhar, faz parte do jogo também. É mais agradável ganhar, mas nem sempre a gente consegue isso. Por isso que a violência no esporte, ela somente é combatida quando aqueles que não concordam com a violência ou afastam aqueles elementos que são violentos, ou simplesmente se afastam desse esporte. E como a grande maioria não quer a violência, aquele que pratica a violência vai ficar sozinho, isolado. E aí vai poder voltar novamente. Então, o grupo que quer somente se divertir, para efetivamente se divertir. É assim, é uma mudança, né? É uma seleção natural. Aqueles que não se comportam de forma adequada, naturalmente, vão sendo afastados daqueles que se comportam de forma equilibrada, ou se adaptam a essa forma equilibrada, o que vai efetivamente acontecer, porque nós, conforme aprendemos com o Espiritismo, todos nós um dia seremos bons espíritos, mas temos que querer isso, temos que nos esforçar para isso. E a violência no esporte vai aos poucos acabando quando nós nos efetivamente educarmos nesse sentido. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção, agradeço muito. Se você puder se inscrever aqui em meu canal, quem sabe até compartilhar esse vídeo. Muito obrigado, fique bem, fique em paz.